Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai fazer marcações em liquidez, proteções no gráfico na Cotex, tá bom? Então aqui a gente vai analisar o gráfico em M1 e M5 e encontrar as melhores oportunidades aqui, onde o preço tende a buscar essas regiões, tá? Então começando aqui por esse par, tá todos em OTC, né? Hoje é o dia onde o mercado aberto não abre, hoje é sábado. Então vou fazer aqui as marcações. As regras que eu vou passar aqui para vocês servem também para qualquer gráfico, seja ele mercado aberto ou não. É só vocês aplicarem, tá bom? Então, primeiro ponto, a gente sempre olha para o preço atual e observa possíveis regiões onde o preço pode buscar. Então, aqui nesse cenário nós temos alguns pontos a serem marcados. Eu uso essa ferramenta retângulo, é só clicar aqui nesse lápis, retângulo, e depois a gente vai configurar ela, tá? É bem simples. Gráfico, não ficar com muita informação. Então, aqui, se eu for marcar a parte, eu vou identificar ou liquidez de compra ou proteção de venda, né? Então, vamos observar cada ponto. Aqui nós vamos poder marcar porque está numa região onde, no gráfico, a gente classifica as extremidades como um ponto principal do gráfico, né? Onde a gente vai considerar essas regiões extremas como zonas principais, e tudo que estiver entre essas zonas, nós vamos chamar de zonas intermediárias. Nas zonas principais, a gente marca proteções ou liquidez. Isso vai depender do que o gráfico vai apresentar para nós. E nas regiões intermediárias, a gente marca somente liquidez, tá? Essas liquidez a gente vai denominar como liquidez de indução, ou seja, primeiro o preço captura as liquidez nessas regiões para depois atingir o objetivo principal, que são essas extremidades, onde a gente chama de zona principal, tá? Então, aqui nesse cenário, para a gente marcar o que o gráfico está apresentando aqui, nós não temos nada de compra a ser capturada e não temos aqui regiões de proteções, visto que se trata de uma zona intermediária. Mais acima nós temos pavio de vela vermelha, aqui a máxima dessa vela que reverteu o movimento supera a máxima da vela anterior, a gente considera ali uma proteção. Só que se a gente marcar uma proteção no seguinte, ele já tocou nessa zona, né? Ou seja, já teve aqui o primeiro retorno do preço, que de fato ali formou um topo, mas como regra do operacional, a gente não vai considerar aqui esse ponto como uma região de proteção. Como que eu vou marcar? Eu simplesmente pego a minha marcação e coloco essa linha para trás. Aqui abaixo nós temos um ponto de entrada para, nesse caso, uma proteção dos compradores, né, o movimento de baixa, reveste para alta, essa vela que inicia uma reversão, uma proteção de compra. Vocês têm a opção de mudar as cores aqui para ficar melhor o entendimento. Então, se vocês sabem que toda vez que o preço vocês aí dominarem de fato essas marcações. O que eu tenho de confluência aqui é como se eu tivesse várias setinhas aqui para cima. Toda vez que o preço buscar essa região, a compra ela vai empurrar, impedindo que a venda faça o rompimento dessa zona. Além do posicionamento dos compradores, nós temos um padrão que nós chamamos de distorção, que tem como característica o corpo da vela pequeno e um pavio exagerado em relação ao tamanho do seu corpo, né? Então aqui a gente observa que esse padrão, ele nos possibilita uma entrada de retração na sua região de 50% do pavio. Como que vocês vão fazer essa marcação? É bem simples, marcou aqui a proteção, vocês vão duplicar essa ferramenta, ó, deixar ela aqui bem fininha, pode mudar como colocar uma cor que se destaca do pavio, né? Então aqui nós temos uma zona de retração ou reversão. A distorção a gente não trabalha acreditar na retração, porém a vela ela tem que buscar aqui essa região dando sinais que ela vai retrair. O que seria esses pontos para a gente considerar que o preço vai de fato retrair? A forma como está buscando a região. Observe que essas velas estão deixando muito pavio de retração. O ideal para a gente é exatamente, ó, velas diminuindo de tamanho ao se aproximar da nossa marcação. Quando ela chegar aqui, ela precisa apresentar o quê? Movimento volátil. O que seria um movimento volátil? Ela dá sinais que ela quer retrair, ó. Sobe, desce, e quando ela entra na minha região, ao invés de eu pegar uma entrada no primeiro toque na zona, eu espero ela buscar, ó, 50% da distorção para eu ter uma confluência, ou seja, eu tenho o posicionamento dos compradores e eu tenho uma distorção passando a leitura de retração do preço, tá? Então eu faço a minha entrada aqui. Caso eu fosse operar alguma reversão, eu não precisaria esperar o preço buscar na distorção, tá? Ele travando aqui, seja uma vela de exaustão ou velas diminuindo de tamanho, demonstrando perda de força, nós entraríamos com uma compra na vela seguinte, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha aí a questão da proteção, nesse caso aqui dos compradores. Sempre que tiver uma distorção dentro da proteção, ela fica ainda mais forte. Agora, se fosse ao contrário, vou dar um exemplo aqui para vocês, onde vocês não vão considerar distorção. Imagina que aqui fosse uma vela de baixa,
e nós teríamos aqui uma liquidez, né? Então não seria mais a proteção. Vamos mudar o cenário. Teríamos aqui uma liquidez de venda a ser capturada, levando em consideração o tamanho do corpo, referente operacional para fluxo, ou seja, eu quero fazer a captura da liquidez que está na ponta desse pavio, então eu vou empurrar o preço a fim de buscar essa região. Não faz sentido entrar na distorção acreditando numa retração, porque o preço ele pode muito bem fazer este movimento. Ó. Você entra aqui para ela retrair e ela simplesmente passa direto para vir buscar essa liquidez. Você acaba tomando um loss. Tá? Então, em cenários onde vocês identificam possíveis possibilidades de ter uma compra ou uma venda, vocês não vão entrar nessas operações, tá? Gera ali uma indecisão do preço. Então, nesse caso, consideraríamos somente a liquidez e não o padrão para retração. Vamos ver se o preço vai buscar ali aquela região. Eu posso estar pegando uma operação. A cor é independente, tá, pessoal? O que vocês acharem melhor aí, vocês podem estar colocando. Se quiser padronizar, sempre quando for uma proteção de compra, coloca verde, deixar dessa forma. Para não ficar aqui na frente do gráfico observando, né, e para outros pares, a gente coloca lá. Então, o que tem para marcar aqui é isso. Não tem liquidez, também não tem proteção, joga uma linha para trás, e aqui a questão das proteções dos compradores. Exatamente um gráfico que é presente, ó, movimentos acentuados, ó, topos e fundos em destaques. Então, a gente precisa desses movimentos, porque são exatamente nessas regiões que a gente identifica ali a liquidez a ser marcada. Então, vamos analisar aqui o preço, ó. O preço atual está aqui, o preço vem na movimentação de baixo, fez negação vírgula força, pegaria uma operação de venda aqui? Depende, eu tenho uma liquidez a ser capturada? Tá, o preço está indo buscar lá a nossa zona, hein? Provavelmente vai formar aqui para a gente uma exaustão, tá? Pelo movimento da vela, vamos ver se ela vai chegar aqui. Não está retraindo, vamos ver. Se travar, é compra, né? Acreditando ali na reversão do preço. E se der o pulo de vela, a gente trabalha com retração na distorção. Beleza, né? No movimento de baixo, observe que as velas, elas não estão conseguindo fazer a renovação das mínimas, ou seja, dos seus pavis. Ó, tem uma mínima aqui, tem uma mínima aqui, uma mínima aqui. O fechamento dessas velas estão fechando dentro da mínima, então a gente não está tendo a renovação delas, tá? Quando o preço ele ultrapassa somente com pavio e retrai, isso é tentativa de fazer a renovação da mínima, porém ela falhou. Tá? Aqui apareceu um padrão de reversão, a limitação em 3. Essa limitação em 3, onde ela apareceu, a gente não opera, porque se a gente for observar aonde que ela está localizada, ó, o gráfico ele está simplesmente se movimentando de forma lateral, e padrões de reversões a gente opera em zonas principais, em extremidades, para a gente ter uma boa assertividade. Tá? Então, aqui não seria um cenário ideal para a gente trabalhar essa reversão. Precisa de pontos fortes, no caso, seriam as proteções, para a gente estar trabalhando aí uma questão de uma reversão. Então, eu vou continuar na expectativa, né, do preço vir buscar ali a minha zona, vou deixar aqui mais um alerta, e esperar o preço desenvolver, tá? Para operar isso, tem que ter paciência, você vai identificando as oportunidades, porém você não pode tocar na zona para poder, de fato, aí pegar uma boa oportunidade. Voltando aqui, né, no par em OTC, o CHF, JPY, nós temos, vamos considerar uma proteção dos compradores, a vela que reverte supera a mínima para retração ou reversão. E nada. Coloca aqui na marcação, não, tá? Então, esse gráfico aqui, para a gente trabalhar uma possível entrada de compra, a fim de buscar lá o nosso topo, né, a questão da liquidez, a gente precisa esperar o preço desenvolver, e conforme ele vai desenvolvendo, ele vai formando para a gente novas liquidez, onde a gente vai surfando esse movimento até chegar ao nosso objetivo aqui, que seria essa compra. Não faz sentido nenhum entrar com uma compra aqui de forma aleatória, por mais que faça aqui uma vela de força bem forte de alta. Você não vai comprar aqui porque você não tem alvos a serem buscados. Nosso alvo principal está muito distante, então você não vai comprar aqui achando que o preço vai vir buscar aqui em cima. Teria que ter regiões aqui mais próximas, né, as zonas intermediárias, que são as induções, para a gente ir empurrando o preço, buscando os pontos que estivesse ali, né, de máxima de velas de alta. Então, para esse gráfico, é isso. Vou vendo, vai atualizando. Para M5 demora um pouco o topo, um novo fundo. Então, o diferencial do N1 é isso. Você tem oportunidade o tempo inteiro, sem contar que tem outros gráficos aqui para a gente também poder trabalhar. Trabalhar, né? Aqui tem uma liquidez de venda, mas o preço, ele não fez, pode muito bem romper, e aqui para trás eu não tenho um alvo. Então, não, tá? Aqui nessa região, a gente teve o retorno do para trás, e foi exatamente a vela que reverteu o movimento, e a gente tem a interpretação que eu não tenho nada acima do preço atual para a gente fazer as nossas marcações. Bom, aqui acredito que vai demorar um pouquinho para buscar a nossa zona.
Vamos ver o K de JPY. O K de JPY está muito. Então, esse é um tipo de gráfico que vocês precisam evitar de operar, tá? Não tem região, não tem o histórico aqui do gráfico para vocês projetarem o preço, né? Ou seja, se eu estou numa tendência de alta, eu tenho que marcar os topos anteriores como um ponto ali de entrada para eu estar considerando o alvo do preço atual. Se eu não tenho nada que é para trás, eu não tenho liquidez, eu não tenho proteção, eu não tenho por que ficar analisando esse gráfico. Começar um movimento de baixa, reversão, aí sim, ó, eu tenho fundos. Eu posso considerar esses fundos aqui a serem trabalhados, mas como está muito distante, né, as extremidades, esse gráfico aqui, acredito que ele vai seguir com esse movimento de alta. Por enquanto não tem nada para a gente marcar aqui, tá? Pessoal, é isso, eu queria passar para vocês sobre as marcações na Cotex, tá? Deixa eu só ver se tem aqui uma boa oportunidade de M5, que aí eu já explico tudo nessa aula. Marcaria, o que eu não marcaria? Pessoal, mesma regra. Retângulo, tem aqui uma liquidez de venda, lembrando que o gráfico está uma tendência muito forte de alta. Coloco a minha marcação. Essa vela deixou um pouco de retração, não é um comando, né? Que ela acabou deixando aqui uma mínima, então não tem uma liquidez ali anulada, eu ainda considero esse ponto. Só que se a gente for olhar o preço, vem buscar aqui esse nosso ponto de entrada, né? Tiros do gráfico, tem novas regiões a serem capturadas, então os pontos em V para estar fazendo essas marcações. E aqui no fundo, que está muito distante, também tem uma aqui, para eu trabalhar com regiões mais próximas do preço atual, tá? Então é a mesma coisa para marcar em M5, a questão mesmo é só de ter um pouco para chegar nas regiões. Vou ficar de olho aqui nesse gráfico, se aparecer alguma oportunidade, eu vou encerrar aqui essa aula, até a próxima.